Água. Água é tudo, né? Todo mundo sabe disso. Mas você sabe exatamente por que a gente tem aí uma quantidade de água a ser consumida todos os dias? Pois é, vocês vão aprender tudinho agora com o nosso convidado, que é o nutrólogo André Weinert. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Pela primeira vez no Você Bonita. Obrigado pelo Prazer conhecê-lo. Prazer é meu. Prazer é nosso, porque agora vamos aprender. Tá lindo isso, adorei os copos, as taças, a mesa, além de ficar muito bonita. Falta, né? Nossa, e dá sede, né? Você olha pra água e fala assim, nossa, acho que eu preciso beber um pouquinho. Ainda mais fala, seca a boca. E você viu que eu falo só pouco, né? Então você imagina. Aliás, pessoas que falam muito precisam beber mais água? Precisam, né? Porque, na verdade, quando você fala, a saliva faz parte da nossa hidratação, né? E quando você fala, você acaba liberando mais saliva, vai falando, e a saliva que vai produzindo não vai sendo suficiente. Então, vai ressecando, então a gente sente a necessidade de tomar mais água, né? Com essa boca seca, né? Então, poxa, a Kátia Fonseca, que está 4 horas, não é, meninas? Kátia tem que beber muita água durante o programa, porque ali também fala muito. Então, vou prestar mais atenção nisso. Isso. Mas agora, vamos começar, então, a falar da água. Que a gente precisa de água, a gente sabe. Mas exatamente o que a falta dela pode trazer de problemas no nosso corpo? Olha, primeiro que a água é tão importante que sem ela a gente não vive. Né? Para você ter uma ideia, em média, mais ou menos, 60% do nosso corpo, do nosso peso, é de água. Tá? Então, mais ou menos, uma pessoa de 70 quilos tem 42 litros de água no corpo. Uau! Tá? Então, para você ter uma ideia de como ela é importante. Né? Isso, claro, vai variando. Então, criancinhas chegam até 80% e conforme vai passando a idade, até o idoso, vai diminuindo, né, a quantidade de água. Então, o idoso, mais ou menos metade do peso do corpóreo do idoso é composto de água. Isso é um processo natural? É um processo natural. Até porque a água é importante porque ela está dentro das células, está fora das células, ela faz parte de vários processos do nosso metabolismo. A gente produz água, a gente consome água, a gente elimina água. Então, a água praticamente faz parte de todos os processos do nosso corpo. Por isso a água é tão importante assim. Regula a temperatura do nosso corpo. Ah, é a água também? É muito importante. A água que faz a regulação da temperatura do corpo é a água, né? Principalmente através do nosso suor. Ah, entendi. Então, nesses dias mais quentes, a gente tem que beber mais água, doutor? Precisa, porque nesses dias mais quentes, geralmente dias um pouco mais secos, a gente acaba suando mais, porque todo dia a gente consome e a gente perde água, né? Então a gente tem que manter um equilíbrio entre o que a gente perdeu de água, a gente tem que repor, porque a água a gente não armazena. Nosso corpo, o que ele consegue fazer, ele armazena um pouco, mas o resto você sai pela urina, sai pelas fezes, sai na respiração, sai pelo suor, então a gente tem essa perda de água. Então, tudo que a gente perde, a gente tem que repor. A gente perde, em média, uma pessoa, assim, sem falar de atividade física, uma pessoa mais ou menos de 70 quilos, perde mais ou menos por dia 2,5 litros de água. Jura? Sim. Sem fazer atividade física? Sem fazer atividade física. Você sua mais ou menos 1 litro, 1,2 litros por dia. Tá. Nossas fezes. 70% a 75% das nossas fezes são formadas de água. Nossa urina, nossos pulmões, a respiração. A gente perde água também pela respiração. Tá? Além disso, sempre que a gente produz energia, que a gente se alimenta, nosso corpo forma energia, ele sempre forma água. Então a gente formando e perdendo é um ciclo. Então tudo que a gente perde, a gente precisa repor de água. Então a gente tem que consumir por dia pelo menos 2 litros de água? Em média, sim, sem contar se está muito frio, se está muito calor, a atividade física que você pratica, sempre que você pratica uma atividade física, você perde mais água pelo suor. Então tem que aumentar. Tem que aumentar. Então o suor, por exemplo, na atividade física, você sua muito, a gente acaba suando muito e justamente para o nosso corpo ele poder regular a nossa temperatura. Porque quando a gente está numa atividade física, ou está no sol, está no calor, a temperatura do corpo aumenta. Porque você está no sol, você está produzindo calor. Então, através do suor, dessa perda de líquido, o nosso corpo faz com que se perca mais água para você poder manter a temperatura do corpo. E onde você perde? Uma coisa que muita gente não sabe. A temperatura do corpo, na verdade, ela é regulada no suor, mas quando o suor evapora. Então, quando o suor, você está treinando, você está fazendo sua caminhada, está na sua academia, quando o suor evapora, que regula a temperatura do corpo. Ou quando você perde realmente a água. Por isso que muita gente não recomenda, por exemplo, as pessoas que correm com saco plástico, com blusas, ou que vai na academia, fica assim,
Para aumentar ainda mais esse suor. Isso é ruim, então. É ruim porque você desidrata mais, você vai acabar precisando de mais água. Entendi. Tá? Uma atividade física, se a pessoa fizer uma atividade física um pouco mais vigorosa, chega a perder até 5 litros de água por dia. Uau! Sim. Então, quem maratona, então, é um negócio de louco. Tem casos de pacientes ultramaratonistas que chegam a perder até 13 litros de água. 13 litros de água? Já chegaram a perder até 13 litros de Uau! água. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. E se você não repuser, você não vive. E tem uma série de outros benefícios que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou dar um recadinho, já volto. Mas na volta, eu já vou deixar uma pergunta para você. Tá. Bom, o que a gente escuta as mulheres falando todo mês? Eu retenho líquido. É ou não é? Simone está aqui para dizer que a gente já conversou sobre isso. Todo mês, não é verdade, Carica? Carlinha também fala em casa, Carica? Que está retendo líquido? A gente está prestando atenção, depois eu falo com ele. Bom, todo mês, quando chega o período menstrual, as mulheres reclamam da bendita retenção hídrica. Aí, a gente queria entender só o seguinte. Bebe mais água para eliminar esse líquido. Diminui a ingestão de água para ver se esse líquido sai e a gente incha menos. Qual é a relação, então, da água com este período, principalmente para as mulheres que sofrem mesmo de retenção, ainda mais agora no verão? A mulher está perto do período menstrual ou no período menstrual, alterações hormonais que estão acontecendo, naturalmente tem uma retenção maior de líquido. Tá. Mas não é uma retenção, né, a não ser um caso mais extremo, que a mulher você vai ficar com o pé muito inchado, muito, assim, ganho de 5, 6, 7 quilos por causa de ganho de água. Né? Geralmente são edemas localizados, são inchaços localizados em menores proporções. Então você não precisa alterar o seu dia a dia em relação ao consumo de água. Tá? Isso, conforme passam os dias, isso vai melhorando, ou se vocês já devem ter feito drenagem. Drenagem, ou só de colocar o pé para cima, quando acorda está um pouco mais desinchado, conforme passa o dia está inchado. Mas tem que continuar consumindo, então, água. Normalmente, não deixe de consumir água, tá? O consumo de água é essencial, tá? Não deixe, até aconselho as pessoas a não esperar ficar com sede, porque a sede é o primeiro sinal de desidratação. É verdade. Então, assim, quando você já está com muita sede é porque você já está desidratado. Exatamente. 1%, quando o teu corpo desidrata em 1% mais ou menos, você já sente sede. A sede nada mais é o teu corpo te avisando, olha, está faltando água. Então é hora de você tomar essa água. E a gente tem que beber ao longo do dia. Ao longo do dia. Não tem um horário que você fala assim, então eu vou aproveitar agora que eu estou com tempo, vou beber os 2 litros de água. Não, até devagarinho. Vai devagarinho porque não adianta. Né? O nosso estômago tem um ritmo de trabalho, não adianta. Claro, se você está com muita sede, fez uma atividade, quer tomar um pouco mais de líquido, não tem problema, mas você tomar espaçado durante o dia, você vai aproveitar muito melhor, não vai sentir tão cheio, porque o seu estômago não vai ficar armazenando aquela água 300, 400 ml pesado. Então, durante o dia, você vai se hidratando, você vai consumindo água, vai trabalhando, cria, né, no dia a dia o hábito de estar sempre com a garrafinha de água do lado, enche, esvaziou, enche, desde que você tome 2 litros, 2,5 litros por dia, né, mais ou menos. Perfeito. Agora, para a gente fechar, passa muito rápido, né, doutor? Passa, né? Nossa, eu tinha tanta coisa para te perguntar da água. Água com gás. Tem muita gente que é viciada em água com gás. Aliás, água com gás é gostoso, né? Ainda com uma rodelinha de limão. Bom demais. E aí, água com gás tem o mesmo efeito? É legal ou não é? O gás, na verdade, ele vai servir assim, mesmo no seu estômago, vai formação de gases que depois você vai eliminar, mas não tem nenhuma coisa assim de diferente da água normal. Também hidrata? Hidrata normal, não tem nenhum problema. Você pode consumir água com gás. Tem gente que não gosta que consuma quando vai fazer atividade física. Eu acho assim, depende da atividade, depende de quanto você vai tomar de água. Agora, é refrescante também, tanto quanto. Eu gosto também particularmente, acho bem gostoso. É uma delícia, né? Quer dizer, a gente enjoa também só água, né? Vamos então tomar uma água com gás, não tem problema? Não tem problema nenhum, pode tomar tranquilamente. Água mineral vale a pena, né? E vale ressaltar também, gravidinhas. Tem que beber mais água? Tomar mais água do que normal. Né? Primeiro porque você... Eu sinto mais sede. Porque você tem a criança, você tem um líquido amniótico, então você tem mais líquido, você tem que aumentar um pouco a sua carga de sangue para poder metabolizar melhor. Então, a gente sempre pede para acrescentar pelo menos 1 litro, mais ou menos, a mais de água por dia, né, durante a gravidez, que eu acho que é legal também. É isso aí, meninas. Então, falamos tudo. Ai, o programa passa muito rápido, diretora. 10 segundos para acabar, então calma. Para entrar em contato com o Dr. André Weinert, que eu já te agradeço, www.healthme.com.br.